Amados irmãos e irmãs, mais uma vez manifesto a minha alegria e quero novamente acolher o clero que aqui se faz presente, evidentemente o diácono permanente Humberto, com sonhos de abrir portas para novos diáconos permanentes. É muito bom ver uma boa parte do clero aqui, e saúdo na pessoa do cura desta catedral, também do representante dos presbíteros. E quero saudar a todos e todas que participaram da formação desses seminaristas. Nosso formador, Padre André, minha saudação por meio de você. Está chegando também a equipe de formação da Arquidiocese Diamantina. E que Deus te ilumine para continuar o belo trabalho do Padre Salomão, com muita responsabilidade, com muito zelo. Ser formador é um desafio, sobretudo nos tempos atuais. Saúdo, claro, os seminaristas, seus familiares, os que serão instituídos e também aqueles que vêm participar dessa alegria da Arquidiocese Diamantina e o Padre de Belo Horizonte, que faz parte da história do Arle. Mas eu não posso também deixar de acolher com muito carinho a Catedral, a Paróquia São Miguel e Almas, que fez o melhor para acolher a todos nesta noite memorável, nessa noite histórica dentro do ano jubilar, em que daremos esse passo tão importante com vistas à ordenação presbiteral, e antes a diaconal, mas nada sem a instituição do leitorato e do acolitato, como veremos daqui a pouco. Mas a minha saudação também não pode ser omissa ou me esquecer dos familiares dos seminaristas. Levante a mão, familiares de sangue. Então, minha acolhida carinhosa. E depois acolho de modo muito especial a comunidade vocacional do Evanilton, que é São João Evangelista. Levante a mão. Comunidade vocacional, e a comunidade vocacional de Sabinópolis, do Abel. Sabinópolis, pode levantar a mão. E evidentemente que a minha saudação, minha acolhida, estende às paróquias por onde eles passaram, e também de Belo Horizonte, como eu já mencionei, de onde veio o nosso seminarista, o Arley. Creio que assim, não esqueci de acolher ninguém não, né? Todos acolhidos. E se alguém ficou esquecido, já está acolhido. Amém? Que bom estar aqui hoje, nessa noite. Que bom poder celebrar mais um advento, um tempo do advento, tempo de oração, tempo de vigilância, tempo de espera, tempo de confiança, tempo de conversão, tempo de reencontros, com o reencontro do sentido da vida, para bem celebrar o Natal. Eu sempre traduzo Santo Advento para um Feliz Natal. Muita gente vai querer festejar o Natal, e mais que festejar, tem que celebrar o Natal. Mas celebrar o Natal pressupõe que vivamos intensamente o tempo do Advento, que é um tempo com uma beleza, uma suavidade, uma ternura, mas ao mesmo tempo uma austeridade. Suavidade, beleza e austeridade são palavras que se interlaçam, se interrelacionam no tempo do Advento. Como é bonito o Advento! E nós estamos vivendo esse tempo iluminados pelo Evangelho de São Mateus. Será um longo ano de São Mateus. E hoje nós ouvimos essa página tão forte, nos convidando à conversão. João pregando no deserto da Judéia. João, a voz de João chegando, ultrapassando os séculos e chegando até nós. Tanto que Santo Agostinho disse, João é a voz no tempo. Cristo é a palavra desde o princípio. João é a voz, Cristo é a palavra. E no deserto ele prega um batismo de água, na água,
um batismo de conversão, um batismo com água, um batismo para conversão, precedido dessa forte exortação: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É uma voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E o machado já está na raiz das árvores. A conversão tem que ser radical. Devemos sempre nesse advento rever o que precisa ser mudado em nossa vida, para que a luz e a alegria do Natal não seja uma mentira ou apenas uma propaganda virtual da TV, como queiram. Natal de verdade só celebrará quem se puser no caminho de conversão, de mudança, de transformação, quer dos pensamentos, quer das atitudes, quer das palavras. Sem mudanças no coração, o Natal será apenas de fachada e enganador. Vejo como é importante essa coroa do Advento. Domingo a domingo, a palavra é sempre um apelo de conversão, como Paulo também escreveu aos Romanos, para que a comunidade seja o lugar do amor vivido, da acolhida, da fraternidade, da abertura, da comunicação da salvação para o mundo todo. Advento é tempo de esperar o mundo novo que já Isaías anunciara, dessa forma tão poética, de um mundo sem devoração da vida dos pequenos pelos fortes. Uma bela imagem poética do profeta Isaías. Portanto, para que eu não prolongue mais e todos tenhamos a graça de bem celebrar, façamos esse propósito no coração: conversão. Na família, há muito que ser mudado. Em nossas comunidades, há muitas coisas a serem melhoradas, há muita conversão a ser feita. Em nossa vida, nosso batismo, como bispo, ou como padre, ou como cristão, todos nós temos alguma coisa a melhorar, a colocar no lugar. Não percamos a oportunidade de trilhar esse caminho de conversão. João pregou o batismo da água de conversão. E sejamos batizados no fogo, no Espírito, e assim o será, se nós crescermos no testemunho da fé, da esperança e da caridade. Viver com alegria a graça do batismo que recebemos. Advento é assoprar a chama do primeiro amor do coração. Paulo a Timóteo: é preciso manter viva essa chama, e Apocalipse renovar a chama do primeiro amor, porque Advento é com certeza trilhar o caminho do amor, da verdade, da luz, da justiça e da fraternidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse terceiro momento, depois da acolhida e uma breve reflexão da palavra, eu quero dar mais um último passo para falar do que é ser leitor e acólito na igreja. Hoje nós teremos a instituição de 2 leitores, como já foi apresentado. No ano passado foi acolhida para os ministérios. Este ano, dando mais um passo. Parece pequeno, mas é de extrema importância. Hoje, a igreja de Guanhães, a diocese, vai instituir leitor, o Abel e o Evanildo. Alguém dirá: mas eles já fazem leitura da missa, eles já fazem celebração, certamente já fizeram algumas exéquias.
Já deram formação? Sim, graças a Deus, porque se não tivesse feito, não estariam qualificados. Graças a Deus. E é por isso que chegaram a esse estágio de ter o ministério instituído pela igreja. Isso é compromisso. Não me imprime caráter, mas significa que alguma coisa na frente pode surgir. Depende de vocês, depende da vontade divina. Vocês já pararam para pensar que hoje é um dia muito importante e sério na vida de vocês? Quando eu cheguei, eu perguntei para os três, vocês estão felizes? Se não tiver, pode ir embora. Porque não tem sentido você receber um ministério desse e o coração não bater forte. E não pode bater forte só hoje, não. O padre não tem que ser feliz no dia da ordenação e depois sofrer e fazer sofrer o resto do tempo. É uma alegria contínua, crescente. É uma alegria contínua e crescente. Eu digo sempre que o meu amor pela vocação é maior que ontem, mas é menor que amanhã. O contrário é um perigo. Assim no casamento também. O amor tem que ser sempre maior que ontem, menor que amanhã, maior que ontem, menor que amanhã, porque amor tem que crescer, não minguar. Isso é advento. E eu quero falar então dos leitores. Como eu falei, é o ministério que vão receber. Esse ministério nos ensina a igreja, queridos irmãos, são meninos, homens, tirados do meio do povo, queridos por Deus, para que, como João Batista, como Isaías, seja uma voz profética no deserto árido da cidade. Poeticamente, um leitor terá sempre uma palavra que sacia a sede do povo de Deus, nesse deserto sofrido da cidade, como o quê? Apresentando pequenos oásis de vida. Um leitor instituído tem que ter paixão incondicional pela palavra de Deus. Não é exagero dizer dormir com a palavra, acordar com a palavra de Deus, porque o povo de Deus é carente de homens, padres, apaixonados pela palavra de Deus. Às vezes o padre não precisa ser erudito, de uma inteligência monumental, mas se o padre tem amor à palavra, o povo releva muitas coisas. Não precisa ser um gênio, não precisa dominar todas as línguas, mas se não tiver a linguagem do Espírito, é um analfabeto. Portanto, o leitor instituído é um homem apaixonado pela palavra de Deus. Quer falando, quer escrevendo, quer fazendo um programa Hora da Família, como é o caso desses três, sempre levando a palavra de Deus. E quem anuncia a palavra com paixão, faz diferença na vida de quem escuta. E se assim o faz, é porque certamente lá no berço da família, houve quem tenha plantado a palavra nos seus corações. Também os leitores são colaboradores na missão onde se encontram, juntamente aos padres. São catequistas por excelência já, num aprofundamento constante e crescente. Vão proclamar essa palavra da Assembleia Litúrgica, instituídos, para as crianças, para os adultos, para os jovens, sem discriminação, sem preferências, sem distinção. Um leitor instituído tem a palavra certa, na hora certa e para todas as pessoas. Não existe assim, eu vou ser leitor e trabalhar só com idoso, ou só com jovem, ou só com criança. Está errado. A palavra desconhece esses limites. Também o leitor deve anunciar ao mundo a boa nova da salvação, levar as pessoas
a um conhecimento, um aprofundamento da doutrina da igreja. Portanto, deve se converter sempre de toda a ignorância ou de toda acomodação na busca de um saber que liberta, de um saber que ilumina, de um saber que edifica. Serão, por fim, segundo o nosso pontifical, é uma riqueza imensa, dóceis ao Espírito Santo. Docilidade ao Espírito Santo. Para quê? Para que não sejam pregadores ideológicos, pregadores das suas ideias, mas pregadores dóceis ao Espírito Santo. Não importa o que eu penso, importa anunciar o que a igreja pensa. Não é, o leitor não diz eu acho, ele diz a igreja diz. E o povo sente quando um leitor ou um padre, um pregador é apenas ideológico, sem a docilidade ao Espírito Santo. Imperfeitos, limitados, mas desejosos de crescer na santidade e na correspondência aos desígnios divinos. Por fim, os leitores recebem de coração aberto e medita a palavra dia e noite, na leitura orante, no aprofundamento teológico. Não existe limite para o aprofundamento e o conhecimento da palavra de Deus. É bom dizer, nada sei, e que o Espírito fale por minha boca, mas o Espírito não ilumina um preguiçoso. Tem que estudar, tem que rezar, tem que aprofundar. Cientes disso, o senhor já é eleitor. E é bom nós falarmos para vocês, porque às vezes a gente é ordenado, vai esquecendo dessas coisas, e não é virar página, não é porque era leitor, agora é acólito, ou diácono e padre ou bispo, a gente vai deixando essas páginas de lado. Os padres também estão recordando a sua missão. É bonito participar desse momento, porque a gente se renova. Eu estou renovando também a graça de ser o homem da palavra e um homem de palavra, porque só falar é fácil, é preciso viver. Querem ir à frente ou querem desistir agora? Querem ir à frente. E eu pergunto à Assembleia, podemos confiar nesses meninos? E vocês vão falar não? Claro, passaram por um processo de formação, o Conselho Presbiteral avaliou, e nós temos muita esperança de um clero que se renova. Eu sempre digo, não quero número, eu quero qualidade. Quando eu falo eu, é a igreja. A igreja não precisa de número, ela precisa de qualidade. Finalizando, acólito. Acólito. O Arley será instituído acólito. Lá em Belo Horizonte, você já foi instituído leitor. Agora, o que faz o acólito na igreja? Alguém vai dizer, mas já tem os acólitos lá na paróquia, mas não são instituídos. Não é com vistas à ordenação. O acólito, queridos irmãos e irmãs, também escolhido por Deus dentre o povo, participarão de modo especial do mistério da igreja, na celebração da Eucaristia. Momento maior do acólito, servir o altar, ajudar que a missa seja bem celebrada e que ela também tenha ressonância e na vida, implicações na vida. O acólito deve auxiliar os padres, diáconos, o bispo, em suas funções. Também distribuir a Sagrada Comunhão aos fiéis, aos enfermos, como ministros extraordinários, porque o ministro ordinário é o ordenado.
Os acólitos, o Alley, ao receber esse ministério, tem que se esforçar, de viver o sacrifício do Senhor. Não é participante de um teatro ao redor do altar, mas de um mistério sacrificial. Portanto, a sua vida também tem que ser marcada pelo sacrifício, pela renúncia, pela doação, pela entrega, pela conversão, como a palavra hoje tanto nos pede. O acólito precisa entender esse sentido profundo espiritual daquilo que faz. Não é só pegar o cálice, preparar o cálice, ou levar para o padre. Isso é fácil. O acólito não é apenas alguém que faz algumas coisas na missa, mas é alguém que vive aquilo que celebra ao lado do padre na Eucaristia. É um servidor do sacrifício do altar, para se comprometer também com o povo que vive tantos sacrifícios, tantos sofrimentos. O acólito precisa, já mais do que nunca, se sentir não um membro estranho na igreja, mas membro de um corpo, participando do mesmo pão. Por isso o acólito deve crescer, dar passos de amizade, proximidade com o presbitério da sua diocese, sem escolhas, sem preferências. O acólito não é amiguinho desse padre e adversário do outro. O acólito tem que servir o presbitério da sua diocese. Por isso o Alley, que foi acolhido, passou por várias paróquias, para não ficar só com um, só com o outro. Não se recebe o acolitato para si, mas para servir a igreja. Também, por fim, o acólito tem que servir com sincero amor o corpo místico de Cristo, que é o povo de Deus. O acólito tem que servir com sincero amor. Não se pode viver o ministério do acolitato de tal forma que depois que se ordena, diácono se esquece. Há um grande perigo de receber a ordenação e esquecer as promessas que fez. Por isso, daqui a pouco, nós teremos a entrega da palavra, do cálice, como símbolos de sagrados compromissos. O acólito deve servir com sincero amor, especialmente os fracos, os enfermos, e deve ser movido pela palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ser acólito para amar e servir, nutrido do pão da Eucaristia, no sacrifício da Eucaristia celebrado no altar. O Alley tem consciência disso? Nem vou perguntar para a Assembleia, embora vocês não conheçam o Alley, a maioria, mas eu posso confiar na sinceridade do Alley. Que pergunta difícil, né, bispo? Meninos, nós esperamos muito de vocês, como eu espero muito desse presbitério, como a igreja espera muito de mim. Passemos pela vida sendo sempre alegre surpresa e não uma página de triste decepção. Nos ajude a continuar a escrever esses 40 anos de história. E vocês têm a força, o vigor da juventude. Não gaste a energia em vão. Apaixonados por Cristo, serão excelentes leitores, excelente acólito. Amém. Caminhemos 40 anos. Deus é maravilhoso. E ao celebrar 40 anos, estamos dando esses passos com vistas a futuras ordenações. Se da vontade de Deus for. Amém.